Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Olha só, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Lembrando que nós estamos ainda na aula 7 de Balanço Financeiro, mas essa já é a segunda parte de um total de 2 partes desse curso de Balanço Financeiro. Show? Então, olha só, seu professor está aqui. Lembro de pedir a vocês para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar de onde está assistindo e acessar meus outros canais, acessar mais conteúdo, tanto na minha página do Face como no meu Instagram. E visite o site www.profvalmirsoaresjunior.com.br ou .edu.br, que eu estou fazendo a migração. Então, um dos dois vai estar no ar. É mais provável que esteja o .edu.br. Então, olha só. Vamos continuar. Temos algumas considerações a fazer ainda sobre balanço financeiro. E eu falo a vocês que o balanço financeiro, de acordo com o artigo 103 da Lei 4.320 de 64, ele é: o balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com o saldo em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Já de acordo com a NBCT 16.6, essa NBCT 16.6, ela já foi ou está sendo revogada para dar espaço a NBC-TSP, demonstrações contábeis, já de acordo com os padrões internacionais de contabilidade, mas por hora o conceito que a gente tem para apresentar é esse, que o balanço financeiro evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os ingressos e os dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Vocês percebem aí que, apesar da lei de 64 e da norma atual, e no caso atualíssima, porque essa NBCT 16 ela já está sendo atualizada entre 2018 e 2019, então atualíssima, você pode perceber que a principal mudança é que os ingressos e dispêndios passam a ser demonstrados por destinação de recursos. Isso eu comentei na aula passada, que a principal característica do novo modelo de balanço financeiro é essa apresentação por fonte e destinação de recurso, que é um grande avanço no que diz respeito à transparência pública e à consolidação de dados nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Então, vamos avançar aqui. Esse é o quadro do balanço financeiro hoje, né? Do balanço financeiro, você tem um quadro, aí é o quadro dos ingressos. Nós temos a receita orçamentária, transferências, recebimentos extra-orçamentários e saldos. Nessa ordem, né? Tem receita orçamentária, transferências, recebimentos extra-orçamentários e saldo do exercício anterior. De outro lado, nós temos o quadro dos dispêndios, com as despesas orçamentárias, as transferências concedidas, os pagamentos extra-orçamentários e o saldo para o exercício seguinte. Então, basicamente, 2 quadros, um de ingressos e um de dispêndios. Considerações sobre o quadro dos ingressos. A classificação por fonte não é padronizada. Cabe a cada ente adotá-lo para classificar a classificação por ele adotada. Caso o ente resolva agrupar com algumas vinculações, deve ser divulgado o critério para agrupamento por meio de notas explicativas. Ah, professor, também tem no setor público notas explicativas? Tem. Lembra que a contabilidade pública vive uma aproximação à contabilidade privada, à contabilidade geral, por conta da obediência aos padrões internacionais. Então, demonstrações contábeis do setor público também têm que ser complementadas com notas explicativas. Já em relação ao quadro dos dispêndios, a classificação por fonte não é padronizada. Cabe a cada ente adotar a classificação, adaptá-la à classificação por ele adotada, e a mesma observação em relação ao modo que vai ser adotado ser especificado em notas explicativas. Então, olha só, complementação com outras informações sobre balanço financeiro. Nós temos, em geral, o resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro, ou seja, o fato da entidade pública terminar o exercício com mais recurso financeiro do que o início, geralmente é um indicador de certo equilíbrio financeiro.
No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo necessariamente de um bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Então, cuidado. Não é só porque tem recurso financeiro disponível no final do exercício, mais do que no início, que necessariamente houve uma boa gestão do orçamento, um bom gerenciamento do recurso financeiro, pois esse incremento financeiro pode ter vindo de um endividamento, um passivo a ser pago em exercícios futuros. Da mesma forma, uma variação negativa não significa necessariamente um mau desempenho, pois pode decorrer da redução do endividamento. O ente público ele pode, no encerramento do exercício, pegar todo o valor que estava disponível em caixa e pagar seus compromissos dentro do prazo ou até antecipadamente, ganhando alguma retribuição financeira por isso. Então, o fato de ter ou não ter recurso disponível no caixa não quer dizer um indicador necessariamente de bom ou mau resultado. Ou, como está explicado nesse slide, o incremento financeiro pode ter sido fruto de um endividamento e a falta de recurso financeiro pode ser fruto do pagamento de dívidas. Então, o balanço financeiro, assim como outras demonstrações, ele apresenta um retrato da situação financeira. E para se conhecer, para se estabelecer uma análise de desempenho, se bom ou ruim, da gestão do patrimônio, do orçamento e das finanças públicas, é preciso uma análise de todas as demonstrações de maneira conjunta e, se possível, por vários períodos consecutivos, utilizando, inclusive, metodologias de análise vertical e horizontal das demonstrações contábeis, pois agora que a demonstração contábil ela já segue padrões internacionais, é possível, eu já comentei isso em outros vídeos, é possível aplicar metodologias de análise de demonstrações contábeis já nos balanços públicos. Tá ok? Esse tá ok saiu muito... não. Vamos ficar só nesse comentário mesmo. O balanço financeiro será elaborado utilizando-se as seguintes classes dos planos de conta aplicados ao setor público. Olha só, o balanço financeiro usa a classe 1 e 2, ativo e passivo, usa a classe 3, variação patrimonial diminutiva, usa a classe 4, variação patrimonial aumentativa, classe 5, aprovação do orçamento, classe 6, execução do orçamento. Só escapa do balanço financeiro as contas de controle, 7 e 8, controles devedores e controles credores respectivamente. Porque lembra, o balanço financeiro apura, evidenciará toda a receita orçamentária e despesa orçamentária, bem como ingresso e dispêndio extra-orçamentário e o saldo em caixa que vem do exercício anterior e vai para o exercício seguinte. Então ele acaba envolvendo praticamente tudo. Natureza de informação. Lembra? Natureza de informação, orçamentária e patrimonial, ambas entram na elaboração do balanço financeiro. Mas atenção, o resultado financeiro do exercício não deve ser confundido. Falei demais e coloquei um outro slide para falar isso. O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício, apurado no balanço patrimonial. Já falei, superávit ou déficit financeiro é apurado no balanço patrimonial pela diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro. E lembrando, só um adendo, ativo financeiro é aquele que independe de autorização legislativa, diferente do ativo permanente, que é aquele que depende de autorização legislativa. O mesmo vale para passivo financeiro e passivo permanente. Tem dúvida sobre isso ainda? Volta nas aulas sobre balanço patrimonial, que eu falo bastante disso lá. Tá bem? E lembrete, o superávit ou déficit financeiro eu estava bastante preocupado com essa confusão, de você não ficar com essa confusão de o que é superávit ou déficit financeiro e resultado financeiro. Então, falei algumas vezes sobre isso aqui e já ainda coloquei nos slides. O superávit ou déficit financeiro é obtido pela diferença entre os grupos ativo financeiro e passivo financeiro, constante no balanço patrimonial e não no balanço financeiro. O resultado financeiro evidenciado no balanço financeiro, na verdade, corresponde à diferença de todos os ingressos e dispêndios do exercício. Entendido? Vamos agora fazer algumas questões de concurso para consolidar isso que a gente viu aqui. Olha só, eu cheguei aqui de novo. Então, aquele velho bate-bola, se quiser, pode pausar o vídeo, tentar responder sozinho e tal. E depois eu vou fazer comentários sobre a questão, tá? Pausou? Não? Não pausou? Se não tiver pausado vai ficar estranho isso, mas tudo bem. Vamos seguir.
Com relação às demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, segundo o MCASP, 8ª edição, julgue os itens, no caso só o item aqui. O depósito em consignação efetuado por terceiros em favor do poder público são objeto de registro no balanço financeiro. E aí, depósitos em consignação são aqueles que são receitas no aspecto patrimonial, porque ingressam recurso público, há ingresso de recurso no controle patrimonial público, mas não são receitas públicas em sua essência, pois são valores meramente compensatórios, que possivelmente serão devolvidos no futuro. Mas para a apuração do balanço financeiro, a pergunta é considerado ou não? E é claro que é. Lembra, receita e despesa orçamentária, bem como todos os ingressos e dispêndios extra-orçamentários. Entrou numa conta do ente público, já vai entrar na conta da receita, na conta do resultado financeiro do exercício. O que não entra aí é na conta de resultado orçamentário, porque esse depósito em consignação, ele não é receita pública em essência. Ele é um ingresso extra-orçamentário, mas não é receita pública em essência. E como é que você caracteriza uma receita pública em essência? Vai lá no curso de orçamento público aqui no canal, que você vai entender. Vamos lá, mais um, olha só. Os recebimentos de natureza extra-orçamentária, os recebimentos de natureza orçamentária e extra-orçamentária, os créditos e valores cuja alienação depende de autorização legislativa, nos termos da Lei Federal 4.320, serão demonstrados respectivamente. Olha, aí são duas coisas então. Então ele quer o recebimento de natureza orçamentária e extra-orçamentária. O único canto que aparece recebimento de natureza orçamentária e extra-orçamentária é no balanço financeiro. Então, não pode ser letra A, pode ser letra B, não pode ser letra C, não pode ser letra D. Vamos fingir que a gente não viu isso. E os valores cuja alienação depende de autorização legislativa, ou seja, valores cuja alienação depende de autorização legislativa, o enunciado está falando do ativo permanente. Onde é que eu tenho recebimento de natureza orçamentária e extra-orçamentária e tenho o ativo permanente? Está na letrinha B, é no balanço financeiro e no balanço patrimonial. Questãozinha, pelo menos para você que está vendo os vídeos aqui no canal, questãozinha muito fácil. E se você é daqueles que duvida que eu coloque questão de concurso, saiba, todas as questões que a gente trabalha aqui já foram cobradas em algum concurso público de nível superior. Show? Algumas de bancas que vocês têm pavor, e eu garanto que são questões fáceis. Claro, depois que se estuda. Considere os seguintes saldos iniciais extraídos da contabilidade da entidade pública relativos a um determinado exercício financeiro. A gente tem um grupo de contas, além, claro, de alguns registros que ocorreram durante o exercício. A gente fez uma questão com esses mesmos dados numa aula anterior, estou lembrando aqui. Mas o aspecto lá era diferente. Então, olha só. Com base apenas nas informações disponíveis, é correto afirmar que a entidade evidenciará um resultado financeiro positivo de 630? Então, vamos lá. Primeiro, eu já entrei o ano, tá lá, ó, Caixa e bancos. A gente já começa o ano com 180. Aí vamos ver. Recebimento de receita. Ó, entrou 200. Fica 380. Alienação de parte de terreno. Vendeu terreno, entrou dinheiro. Fica 480. Financiamento bancário realizado no período. Entrou mais 150. Vai para o balanço financeiro também. Peraí que agora eu me perdi. 180 com 300... 450 dá 630. E pagamento de despesa... Peraí, resultado financeiro positivo 630. Será que coincidiu? Mas entrou 600... Percebe que os ingressos são no total de 630. Porque eu já tinha 180, entrou 200, 380, entrou mais 100, 480, entrou mais 150, 630. Aí eu paguei 160... aquisição em dinheiro de imóveis. Gastei mais 90 e gastei mais 50. 160 com 90 com 50 dá 300. Então, eu teve ingresso de 630 e saída de 300. É para ser o resultado financeiro positivo em 330 e não em 630. E a questão está errada. A questão tentou confundir você porque as receitas e os saldos
positivos dão um total de 630 realmente. Eu já tinha 180 com as 4 primeiras linhas, que são os 4 ingressos, ficou 630. Mas depois de diminuir os dispêndios, ficou apenas 330 e não 630. Questãozinha então está errada. Vamos para mais uma. Em relação ao balanço financeiro do setor público, analise as proposições a seguir e, após, responda ao que se pede. Então vamos lá. 1. Os pagamentos e recebimentos extra-orçamentários são registrados no balanço financeiro. Beleza, a 1 está certo. 2. Segundo o MCASP, há 2 modos de apurar o resultado financeiro. Também vimos que está show de bola, está certinho. 3. Em regra, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. Todavia, em algumas situações, referido ao resultado positivo pode resultar de endividamento, oportunizando desequilíbrios financeiros. Me parece, eu só não gostei daquele em regra, mas me parece que também está correta. E o item 4, na elaboração do balanço financeiro, concorrem todas as classes de conta, exceto a 7 e 8. Pessoal, eu acho aí que é letra D, e é realmente a letra D, todas estão corretas. Item 1, 2, 3, 4, os 4 apresentam alternativas, apresentam itens que a gente após julgar, considera que todos estão corretos. Então, não tem o que se discutir aqui, vamos avançar nada, acabou mais essa aula. Eu espero que você tenha gostado, tenha aproveitado, tenha aprendido sobre balanço financeiro. Nos vemos na próxima aula. Forte abraço e bons estudos!